Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você que está aí ao vivo agora no meu canal ou pelo Facebook, né? Deixa eu só colocar uma configuração aqui. Ou pelo seu Facebook ou pelo meu canal, em nome de Jesus, amém? É ao vivo, né? Sempre temos imprevisto, mas primeiramente hoje eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus pelo dia maravilhoso, por a gente poder estar aqui, né? Como é bom a gente entender que a gente não pode abrir mão da presença, que a gente não pode abrir mão do propósito, a gente pode abrir mão de outras coisas, a gente pode abrir mão de passear, de viajar, a gente pode abrir mão até de um aniversário que a gente gostaria muito de ir, mas nós não podemos abrir mão da presença, amém? Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Eu quero convidar vocês que estão aí, né, a se inscrever no meu canal. Corre agora, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer SP, vamos juntos gerar esperança e vamos orar, porque toda vez, na hora da ministração a internet cai. Gente, é inacreditável. Isso, se eu contar, ninguém acredita, né? Mas eu tava aqui orando, eu tô em paz, eu creio que se a internet do homem cair, a conexão de Deus vai ser forte hoje, em nome de Jesus, amém? E sobre o tema da nossa live hoje, eu preciso de Ti, Senhor, ai, como nós precisamos de Deus. E às vezes dentro desse momento difícil, delicado, que você acha que, ai meu Deus do céu, precisa arrumar uma solução. A única solução que você precisa arrumar agora é se conectar com Deus. É ter aquela consciência e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero a Tua presença. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos pedir para Deus para que Ele se manifeste de uma maneira, paz, Thalita, Deus abençoe, meu amor. Vamos pedir para que Deus ele se manifeste de uma maneira sobrenatural e que a graça nos pegue em tamanho jeito que a gente venha, meu Deus, que nós venhamos se sentir fortes, alimentados pelo poder, pela graça, pela misericórdia de Deus. É só sobre isso que nós vamos falar hoje. Não é sobre o nosso problema, sobre a nossa dor, não é sobre o nosso... Ai meu Deus do céu, a nossa dificuldade em lidar com o tempo, né? Eu falei sobre isso esses dias e hoje eu ministrei de manhã também. Às vezes nós temos uma dificuldade de lidar com o tempo, ou nós estamos tão acelerados que nós queremos o tempo todo estar na casa de Deus, mas não estamos conectados com Ele, né? Então, em nome de Jesus, que Jesus te pegue na tua casa, que você prepara aí esses minutinhos que nós vamos orar, prepara aí para você poder na sua casa também, você poder se jogar agora, você poder falar, Senhor, olha, eu preciso de Ti, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, brada, Senhor, em nome de Jesus, na minha vida, na minha casa, Senhor, visita, Pai, em nome de Jesus, o meu marido, visita, Senhor, os meus filhos, a minha família, Senhor, visita, Pai, em nome de Jesus, o meu irmão, Senhor, que está com esse problema, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, visita aquelas pessoas que precisam de saúde, em nome de Jesus, que você possa nessa noite, aleluia, em nome de Jesus, se dobrar, aleluia, em nome de Jesus, e dizer para o Senhor, Senhor, papai, me ajuda. Senhor, me ajuda, porque às vezes parece que eu vou perder a esperança, porque eu fico olhando que hoje é dia 27 de outubro, mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aumenta a minha fé. Quantas vezes nós temos que orar a Deus e pedir para Ele, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a prevalecer diante de circunstâncias que eu já não ponho mais expectativa, que eu preciso, Senhor, eu preciso de Ti. A Thalita está aí confessando, Senhor, eu preciso de Ti. Que você que esteja ao vivo, você também, ou posteriormente pelo canal,
que você possa digitar embaixo: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer cada etapa. E o mais importante de tudo é que nós venhamos entender que tem situações que nós só vamos vencer mesmo quando nós estivermos preparados para vencer elas, né? Então, em nome de Jesus, às vezes nós estamos valorizando muito a dor, como eu também já falei um pouquinho sobre isso, e nós não podemos, né? Temos que olhar para o céu. Espírito Santo, toma teu lugar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todas as pessoas que vão assistir essa live, Pai, seja tocada por Ti. Seja tocada pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, porque quando nós entendemos sobre o que nós precisamos de Ti, Senhor, Pai, as coisas mudam. Senhor, fala conosco através da minha boca, Pai, em nome de Jesus, que eu seja instrumento nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Antes de a gente entrar na palavra oficial, eu quero dizer para vocês que nós iniciamos a campanha Natal Solidário 2025. Estamos na 13ª edição da comunidade e na 8ª edição, 8ª ou 9ª edição do asilo, né, dos velhinhos. Então, nós queremos muito que você participe entrando no meu canal, assistindo o vídeo, compartilhando, colocando no Stories, colocando nos grupos de WhatsApp que você conhece, que você já tome uma iniciativa hoje, já nos ajudando a gerar esperança, compartilhando. É só entrar no meu canal, Esperança de Crescer SP. Lá tem, acho que 3 já ou 4 vídeos sobre a campanha de Natal e vamos juntos gerar esperança para quem realmente precisa, tá bom? A palavra de hoje está em livro de Lucas, capítulo 5. A gente vai ler só 6 versículos, né? Eu creio em nome de Jesus. Tá eu e a Thalita aqui para a glória de Deus, né? E nós vamos ler a palavra, que está escrita assim: E aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genazaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe o que afastasse um pouco da terra. Então assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus. Então, fazendo isso, colheram uma tal grande quantidade de peixes que se rompiam-lhe a rede. Glória a Deus. Primeira coisa que nós devemos aprender nesse momento, que Jesus, quando vai nos chamar, Jesus não chama quem está desocupado, Jesus chama aquele que está sempre fazendo alguma coisa, né? E quando eu olho para a palavra de Deus, eles estavam ali, né, puxando um barco, eles estavam em movimento porque eles tinham tentado fazer essa pesca, tentado ter êxito, né? E Jesus, quando ele encosta o barco, Jesus ainda usa o barco dele para pregar, para falar do amor de Deus, amor do Pai, para multidões. Multidões passam a ouvir a palavra de Deus ali, naquele barco, naquela simplicidade. Talvez é sobre isso que nós não entendemos até hoje. As coisas de Deus é muito simples. Às vezes nós estamos querendo assim, ai, meu Pai, grandes coisas. Não, as coisas de Deus é muito simples. E nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender que na simplicidade Deus pode fazer muito mais do que
eu achar que tem que ter aquela coisa toda, aquele glamour. Não, em nome de Jesus, né? Eles estavam ali naquele momento, Simão estavam ali, eles estavam lavando a redes, né? Quando Jesus vai escolher os primeiros discípulos, né? Ele vai chamar os primeiros discípulos. Ele não chama quem tem dúvida, ele não chama quem não está trabalhando, ele não chama aquele que está lá, né? Ai meu Deus, não, tem que estar trabalhando, eu preciso estar fazendo alguma coisa em nome de Jesus. E quando eu olho para a palavra, eu tenho certeza, Deus não trabalha com gente desocupada. Mas o que eu mais preciso entender, aleluia, nesse momento de adoração à palavra de Deus, é que entrando nos barcos de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, então sentava ali e ensinava, aleluia, boa noite, Fê, Deus abençoe, multidão. E acabou de falar, Simão, faze, lançai as redes, né? Faze-te ao mar alto, lançai vossas redes para pescar. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada. E às vezes nós estamos caminhando, parece que Deus não sabe o que nós estamos passando, como nós estamos passando, qual é o tipo de humilhação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a gente parece que Deus não sabe. Deus sabe, Deus não conduz, Ele sabe o que está dentro por fora, Ele fez cada célula do nosso corpo. E é sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite. Quando Jesus fala para ele lançar a rede, Deus sabia que ele não tinha pescado nada. Mas aquele momento era o momento de eles obedecer. Era o momento de ele reconhecer a presença. Era o momento de ele reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, papai, eu preciso de Ti. Às vezes nós caminhamos, né, numa jornada da vida onde algumas frustrações, algumas coisas dão muito errado para nós e nós não sabemos mais o que fazer, se olhamos para a direita, se olhamos para a esquerda, nós não sabemos e aí ficamos perdidos porque já lançamos a rede. Já falamos, não, vai ser desse jeito e não foi, vai ser daquele outro jeito e não foi. E aí ficamos perdidos. Mas em nome de Jesus, essa noite você vai reconhecer aí dentro do teu espírito, do teu coração, e você vai crer. E você vai dizer, boa noite, Renato, a paz. Você vai crer. Você vai dizer para Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Porque da mesma maneira que Jesus chegou para Simão e Pedro, né? Chegaram lá para eles e falaram, oh meu Deus, lança a rede novamente. Ele diz, Senhor, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada, aleluia. A Bíblia diz sobre a noite inteira, mas talvez você esteja cansado dessa luta de anos da tua vida. Talvez você esteja cansado de uma situação, aleluia, em nome de Jesus, né? De uma situação difícil que você vem lutando há anos para resolver e você não consegue. Talvez você achou que você nasceu para sofrer. Nasceu para ter crises de depressão, de ansiedade. Não é sobre isso. Você hoje precisa gritar dentro do teu coração, aí dentro de você agora. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Grita dentro do teu coração para a tua alma que você precisa de Deus. Você precisa que Deus venha intervir na tua história. Você precisa que Deus venha intervir no teu caminho. Porque Deus, você vai ter um encontro com Deus e Deus vai dizer para você, tenta de novo. E você vai tentar. Você não vai olhar para as circunstâncias e dizer assim, olha, eu não vou tentar, por quê? Porque eu já fiz várias vezes e não consegui. Mas em nome de Jesus você vai tentar. Em nome de Jesus você vai tentar. Mas agora há uma diferença, aleluia, em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós no Lucas 5, né? Versículo 5, na parte B, está escrito lá, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Algumas versões, em nome de Jesus, eu vou lançar a rede. Então que nessa noite, que nesse momento que você estiver adorando a Deus através da palavra, que você venha lançar essa rede, lança agora. Vamos, lança. Deixa toda a sua angústia na mão do Senhor. Deixa os problemas, para de ficar pensando no calendário humano,
no dia, o que vai acontecer? Ai, meu pai, no Natal, na situação, não, nós devemos confiar em Deus, porque todas as vezes que nós confiamos em Deus, toda vez que nós deixamos Deus tomar a direção do nosso barco, algo sobrenatural, algo sobrenatural vai acontecer. Então, em nome de Jesus, que você possa agora, nesse momento, nessa situação, aleluia, em nome de Jesus, que você possa, aleluia, lançar a tua rede, mas lança com fé, mas lança com ousadia, lança crendo que agora vai ser diferente, porque o nome de Jesus, porque você deixou Jesus entrar no seu barco. Você deixou Jesus entrar no seu barco. Você deixou Jesus, aleluia, fazer. Você deixou. Deixa Jesus entrar na tua dor. Deixa Jesus visitar você aí no hospital. Libertar você dessa enfermidade. Você que está aí parado no hospital dizendo, ah, meu Deus, eu acho que isso daqui é meu fim. Não é. Deus vai te tirar daí em nome de Jesus. Algo sobrenatural vai acontecer. Quem sabe você tem um sonho aí na sua casa, na sua vida. Ai, eu já tentei tantas vezes comprar meu carro e não deu, mas o Senhor vai criar um caminho da glória. Aleluia. O Senhor vai criar um caminho para que você chegue lá. Mas você precisa permanecer crendo, adorando e fazendo a vontade de Deus. E aí eu olho para a palavra, né? Ele diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí ele disse, então, fazendo assim, colher uma tal grande quantidade de peixes que se rompiam a rede. Ai, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia. Quando eu olho para a situação extremamente difícil, extremamente dolorosa, uma situação que eu não vejo recurso, não vejo como sair, como sobreviver, como ter nada, não existe expectativa boa sobre essa situação. Mas quando eu entendo, quando eu começo a louvar a Deus, quando eu entendo, quando eu olho e falo assim, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me ajuda a prevalecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai, a crer, e eu tenho certeza que a minha história vai mudar. Senhor, tira de mim essa seta de que eu nasci para sofrer, que vai ser dessa maneira, não, em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu, agora vai ser diferente, porque quando você lançar a rede, o Senhor vai trazer para você grandes peixes, grandes colheita. Talvez você esteja tão cansada, trabalhando muito para Deus, fazendo tudo que Ele lhe ordenou, e você diz assim, meu Deus, eu não vou, né? Eu não vou aguentar continuar. Mas Deus, eu quero te falar algo em nome de Jesus, eu tenho vivido isso, né? E eu quero te falar algo, às vezes a gente planta, o que eu tenho colhido de testemunho de pessoas que eu orei. Eu encontrei na igreja uma menina chamada Rosângela, que eu estava andando com o meu cachorro aqui, onde eu moro, eu estava andando com o meu cachorro. E eu lembro que eu estava até de bermuda, de short, de uma blusinha, né? E aí Deus mandou eu entrar lá e falar com essa menina, mas Deus falou, hein? Mas Deus falou na terra com essa menina, falou, e ela estava numa situação totalmente embaraçosa, difícil, sendo ameaçada de morte, uma coisa horrível. E eu disse para ela, só há uma saída para você. Você deve ir à casa do Senhor, você deve orar, você deve buscar, porque aquilo que o homem não faz, Deus faz. Você pode ter certeza. E ela pelejou, foi. E eu estava trabalhando na igreja, quem chegou para batizar ela, coisa linda, né? Ela estava lá, ela se batizou, ela adorou ao Senhor, e eu fiquei extremamente feliz com essa situação, amém? Olha, Deus, em nome de Jesus, pode fazer o extraordinário na tua vida, na tua história, mas você tem que adorar, você tem que clamar dentro de você. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso que o Senhor entre, eu preciso ter um particular. Outra coisa muito importante, cuidado para você não ser tarefeiro, né? Eu sou tarefa, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou tarefa. Não, você tem que ir para a igreja para servir,
mas você tem que ter aquele particular com Deus, né? Com todas as coisas que eu tenho para fazer no final do ano, meu Deus do céu. Antes de eu entrar aqui, eu tava pensando, ai meu Deus, tal doação, tal coisa que eu tenho que resolver, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? E aí Deus falou, acalma teu coração que eu vou preparar todas as coisas, né? Mas eu sempre tenho o meu tempo para Deus. Eu sempre tenho um tempo sozinha, eu sempre tenho um tempo de qualidade, eu sempre tenho um tempo que eu quero louvar, eu quero ouvir ministrações de outras pessoas para aprender. Porque veja bem, a gente não jorra o que a gente não tem, tá? A gente pode até inventar uma hora ou outra, mas se você não tiver enraizado dentro de você, você não vai conseguir transmitir isso para outra pessoa, né? Lógico, a vida é corrida, mas a gente precisa se dedicar àquilo que é o chamado. E o meu chamado é Bíblia. Eu sou uma pessoa que eu não sei louvar, mas meu chamado é Bíblia. Então na Bíblia eu continuo me dedicando. E tudo que você precisa fazer hoje é lançar a sua rede, consciente daquilo que você precisa. Você precisa de Deus, você precisa que Deus, aleluia, em nome de Jesus, né? Você precisa que Deus faça algo na tua vida, na tua história, mas você precisa fazer a sua parte. Não tem como Deus fazer algo na sua vida sem você fazer a sua parte. Aí eu olho para a palavra, quando Jesus chegou em Genezaré, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam lavando a rede. Eles não estavam desocupados. Eles não estavam pensando no problema que eles já tinham tentado a pescar. Ah, não, eu tentei, não deu certo, então eu vou largar aqui a rede, vou largar aqui o barco, eu vou desistir de tudo. Não, eles provavelmente estavam lavando a rede para aguardar para que no próximo dia eles pudessem tentar novamente. Mas aí chegou Deus para escolher como os discípulos, principalmente Pedro, né? Pedro, né, arretado, né? E Pedro era um dos caras que mais, né, tava ali, e Deus escolheu ele trabalhando, e depois ele se tornou, né, pescador de homens, né? Deus chama ele para grande obra, né? E aí vem outras coisas que eu não quero entrar, porque senão a gente vai fugir um pouco do nosso contexto. Mas assim, diga hoje para Deus, da maneira mais simples que você puder. Diga para ele, Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso que o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Eu preciso que o Senhor faça algo diferente na minha vida. Eu preciso que o Senhor me ensine o caminho. Senhor, eu gostaria de realizar os meus sonhos, mas eu não sei como começar. Senhor, eu gostaria de fazer algo diferente na minha vida, mas eu não sei como começar. Por quê? Porque estou olhando as dificuldades. Nós temos que parar. Temos que parar de olhar para que tá difícil, porque você não tem noção como é difícil. Tá difícil oficializar uma ONG e trabalhar, mas não tem um só dia que eu não levanto e não falo, vou fazer tal coisa, porque alguma coisa eu preciso fazer para dar certo, né? Então, assim, em nome de Jesus, que o Senhor te pegue nessa noite e que você entenda sobre isso, né? Eu tava aqui conversando com Deus, eu falei, Senhor, parece piada, né? Todo dia na hora da live, toda vez, né? Na hora da live a internet cai. Aí eu cheguei aqui, orei e falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque é isso que o inimigo quer, que você desista. Se você perseverar, as coisas mudam de lugar. As coisas passam a acontecer de uma maneira saudável. Mas o que eu não posso fazer é voltar para trás. Mas também ir para frente da maneira errada, sem a presença de Deus, não vai dar certo. Você vai se aborrecer, vai se entristecer, vai ficar mal. Por quê? Porque você precisa colocar Deus no seu barco. Você precisa lançar mais uma vez essa rede, mas em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa chamar Deus e caminhar com Ele, né? Quando a gente fica olhando tantas situações difíceis, são tantas coisas que a gente passa, mas nem tudo a gente pode falar aqui ao vivo, porque eu tenho um canal, né? E meu canal está sendo muito visitado por não sei quantas 30 mil pessoas. E nem tudo a gente pode falar, nem tudo a gente pode falar tão aberto. Mas eu quero dizer algo para vocês, que muitas das vezes o diabo vai usar a boca de quem você mais gosta, de quem você mais considera para te aborrecer. E você tem que saber sair disso.
Você tem que sair do quarto, você tem que sair da sala, porque você tem que entender que aquilo é uma seta espiritual e de que aquilo ali foi falado para te aborrecer, para te entristecer, e você tem que sair de lá. Como aconteceu comigo, eu falei, meu Deus, mas essa pessoa falou isso, mas gente, mas o que será, né? Que, né, agora eu ando vigilante, né? Porque depois que eu falei pra menina que eu não podia conversar na hora do culto, e a menina disse que nem Santa Ceia tomou, que eu fui grossa, porque eu falei que não podia conversar na hora do culto, então agora eu tenho que entender, né? Então vigilante, porque pra mim isso é uma coisa fora do normal, né? E acabou que por causa disso eu quase quis voltar para trás e eu fui orar muito, buscar muito para que o Senhor me ajudasse a permanecer. Então, em nome de Jesus, que esse momento não seja mais um momento que você está aí para ouvir a live da missionária Eliana, que seja um momento que você tome decisões na sua vida. Decisões de ser um verdadeiro adorador, decisões de aceitar Jesus, decisões de ir para a casa de Deus, decisão de fazer a diferença. Nós precisamos, em nome de Jesus, fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença dentro da nossa casa. E muitas das vezes nós devemos até calar, porque se nós falarmos, né, falar alguma coisa, pode ser que dê alguma coisa errado, mas em nome de Jesus, né, que esse momento Deus nos ensina que nós venhamos continuar, né? Mesmo que nós trabalhamos a noite inteira, o mês inteiro, o ano inteiro e não deu certo. Agora, nesse momento, em nome de Jesus, vai dar, mas tenha equilíbrio na sua vida com Deus, né? E eu não tô falando de gente chata, de gente religiosa, de gente perfeita, de gente bitolada, que quer ficar todo dia na igreja, não. Eu tô falando de particular mesmo com Deus. Eu tô falando mesmo para você buscar a saída para que o teu coração se acalme, para você buscar a saída para que você se sinta melhor todos os dias da sua vida, né? E às vezes eu acordo e eu falo, meu Deus do céu, é leão, é dinossauro, é tanta coisa para resolver. E eu falo, aí chega uma hora eu oro e falo, Senhor, seja o que Deus quiser e vou resolvendo uma coisa de cada um. Aí o que não deu para hoje eu vou fazer amanhã e vamos lá. E eu oro a Deus e Deus fala assim para mim, Eliana, faz assim, né? E aí dá tudo certo em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, já estamos caminhando para o final da nossa live de segunda-feira. Quero agradecer imensamente o carinho de vocês por estar aqui comigo e não me deixar aqui só, né? Logo, logo essa mesma live vai estar no meu canal, então se você não se inscreveu, corre lá, se inscreve no meu canal Esperança de Crescer SP. Lembrando que nós estamos oficialmente na campanha do Natal Solidário 2025. Esse ano nós vamos estar na favela em Ferraz, né, na comunidade, chamado Comunidade Boca do Sapo, lá em Ferraz. Já fizemos todas as visitas, trabalho, né? E aí eu começo a divulgar oficialmente a partir de hoje, meia-noite ou amanhã. Hoje eu já vou fazer uma parte, amanhã eu faço outra, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você. Essa quarta-feira eu não vou poder estar no meu canal, tá? Porque vai ter um bolinho do meu priminho e eu o amo e eu estarei lá, né? Então, assim, em nome de Jesus, que Deus te pegue, que algo diferente aconteça na sua vida, na sua história, e que em nome de Jesus, que Deus traga para você a existência daquilo que não existe. E que você nesse momento, mesmo que você não entenda sobre a dor, sobre a perseguição, sobre a traição, que você clame dentro de você, em silêncio, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Tenha essa consciência que você precisa do Senhor, e que é o Senhor que vai mudar a tua história, que vai criar um caminho e que vai modificar toda a sua história em nome de Jesus, amém? Corre agora, se inscreve no meu canal Esperança de Crescer SP e vamos juntos gerar esperança para quem realmente precisa, amém? Vamos orar para agradecer a Deus? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Santo Deus, fiel e poderoso, Senhor, abençoa a vida do Rogério. Hoje a filhota dele, a Gabi, está fazendo aniversário. Senhor, feliz aniversário para ela, abençoa o pet dela. Senhor, abençoa a família dela, a mãe, o pai, os irmãos,
todo mundo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos cobre com teu sangue. Senhor, a semana está apenas começando. Abre as portas do céu. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti ao dormir, ao acordar, ao resolver problemas. Senhor, traz essa consciência para nós, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui juntinho para falar do amor de Deus, amém? Eu amo estar aqui com vocês, é meu chamado, amém? E nós vamos estar sempre aqui para adorar, para falar do amor de Deus, tá bom? Beijo no teu coração e até a semana que vem. Vou estar aqui juntinho com vocês se Jesus não voltar. Amém?